Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 5. Isaías, capítulo 5. Versículo 1 em diante. Vamos ler do 1 ao 7 inicialmente. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro, para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamou. Que o Espírito Santo possa verdadeiramente aplicar nos nossos corações esta preciosa porção da palavra de Deus, que sejamos alimentados, ensinados pelo Espírito Santo de Deus, por intermédio da sua palavra. A humanidade, irmãos, vive em constante crise, e os problemas se agravam mais e mais, a cada dia. Dificuldades, complexidades profundas, e diante deste quadro surge a seguinte pergunta: há esperança? Qual a esperança diante destas situações que temos enfrentado em nossa geração, em nossa sociedade? Esse texto, irmãos, ele ajuda-nos a responder estas perguntas. A Bíblia prova-se profundamente atual, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e ela lida não apenas com os efeitos do problema, mas a Bíblia, ela lida com a real causa do problema, porque ela lida com o coração do homem. E é exatamente isso que nós vamos observar nesse capítulo de número 5 de Isaías. Isaías, nesse capítulo, descreve a situação espiritual de Israel, especificamente a situação espiritual de Judá. Mas o que é dito sobre Judá, o que é dito sobre Israel, claramente ilustra a realidade da humanidade nesta noite, nos dias atuais. Por isso que a Bíblia se mostra tão atual, tão contemporânea, porque o homem é essencialmente o mesmo. O coração do homem, a realidade humana em seu relacionamento com Deus é essencialmente a mesma. Muda as circunstâncias, mas o coração do homem continua o mesmo. O capítulo se divide em duas partes. Na primeira parte nós temos uma parábola. Essa parábola será cantada, e ela vai descrever exatamente essa situação espiritual que vive Israel e que vive a humanidade. Em segundo lugar, dos versos 8 até o final do capítulo, aquilo que foi dito de forma poética, cantada, é descrita, né? É apresentada de maneira descritiva. Então nós vemos em primeiro lugar a parábola que foi cantada pelo profeta. Veja que Deus, irmãos, Ele deseja falar conosco e se tornar
compreendido por nós. Ora, o profeta, conforme nós vimos no capítulo 1, fala através de uma visão, de maneira declarativa. Ora, ele fala por parábolas, através de uma canção. Deus utiliza vários meios, várias formas para que entendamos a sua mensagem, ouçamos a sua voz. De maneira que ele fala de diversas formas para sensibilizar todos os corações, para que de fato ouçamos a voz do Senhor por intermédio da sua palavra. A parábola é cantada pelo profeta e ele começa a sua parábola declarando que o Senhor é o amado. Cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Verso 1. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Ele chama Deus de amado. Deus é o Senhor do universo. Ele é santo, Ele é poderoso. Mas Isaías evidencia que de fato desenvolve um relacionamento pessoal com este Deus. Ele o chama de amado. E que possamos também, meus amados, desenvolver este relacionamento pessoal com o Senhor. Que possamos declarar de todo o nosso coração: Ele é o poderoso Deus. Ele é santo, santo, santo. Mas Ele é também o amado da minha alma. Eu tenho com Ele um relacionamento de misericórdia, por misericórdia e graça. E ele diz, portanto, ele apresenta Deus como sendo o amado. E ele vai apresentar Deus, por intermédio dessa poesia, como um cuidadoso agricultor. O amado tem uma vinha. E ele diz que esta vinha está plantada sobre um terreno fertilíssimo. As palavras que descrevem este terreno e esta vinha lembra-nos do paraíso. É um terreno fertilíssimo. E ele planta, conforme nos diz o versículo 2, sachou-a, o cavou, limpou das pedras e a plantou de vides escolhidas. Veja, não só o terreno é bom, não só o terreno é fértil, mas as vinhas são selecionadas, são vides excelentes. Isso mostra o zelo do agricultor, o cuidado de Deus, a forma como Ele trata o seu povo e a própria humanidade, como Ele criou, em que contexto Ele colocou as suas vinhas. Ele diz que Ele planta essas vides. A videira, depois de plantada, ela precisa esperar cerca de 2 a 3 anos para produzir. E ele diz, enquanto ele espera que a vide cresça e produza, ele constrói uma torre. Diz que esse agricultor, ele construiu uma torre. E essa ideia de construir uma torre tem, na parábola, aponta para a experiência da contemplação. Ele não apenas planta e vai embora. Ele planta, ele cuida, ele contempla a sua vinha. Ele deseja vê-la crescer. Ele deseja estabelecer um relacionamento com a sua plantação, com a sua criação. Mas infelizmente, o versículo de número 2, depois de declarar nos versos 1 e 2, o trabalho intenso, o cuidado, o desejo de estabelecer um relacionamento com esta sua criação, o versículo 2 diz: e esperava que desse uvas boas, mas deu o quê? Uvas bravas, uvas azedas, uvas que não serviam para produzir o bom vinho. Eram uvas azedas, uvas bravas, uvas inúteis. Então ele desenha, portanto, este cenário que revela o cuidado de Deus sobre seu povo. Mas isso pode ser claramente aplicado não só para Israel, mas para todos nós, para toda a humanidade. Nós somos como esta vinha, criada pelo Senhor, plantada pelo Senhor, cuidada pelo Senhor. Só existimos por causa da graça de Deus, do seu poder,
criador, sustentador, preservador. Ele cuida, Ele nos mantém de pé. Mas então, amados, o texto descreve esta grande decepção. Ele esperava uvas boas, mas eis que a videira, a vinha, produziu uvas bravas. Aí ele faz uma aplicação no verso 7. Ele diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ele começa a apontar o que significam essas uvas bravas. Aquela que deveria produzir uvas boas, agradáveis, doces, porque foi plantada num jardim, num terreno fértil, foi trazida de maneira excelente, está produzindo o que é bravo, o que é imprestável. E aí ele chama os próprios ouvintes. Veja os versos 3 e 4. O profeta então, em nome de Deus, convoca os ouvintes a julgarem a si mesmo. Ele diz assim: agora pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Apresente um veredito. Eu os convido a julgar essa situação. Ele diz: julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Verso 4: que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? Ele está fazendo aqui uma pergunta retórica. O que eu não fiz que precisava ter feito? E a resposta é: tudo ele fez. Ele criou, ele guardou, ele sustentou, ele regou, ele podou, ele não abandonou. É uma clara expressão da ação cuidadosa de Deus sobre os seres humanos. Ele é o Deus que cuida, como jardineiro, bondoso, dedicado. Ele cria, ele sustenta. Aí ele pergunta: o que eu deixei de fazer? O que não lhe tenha feito? Verso 4, a segunda parte, ele diz: e como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Ou seja, o problema não estava no agricultor, no fiel jardineiro. O problema estava nas próprias vides, que apesar de serem tão amadas, cuidadas, protegidas, não estavam produzindo uvas boas. E aí ele então, nos versos 5 e 6, apresenta uma sentença. Ele diz assim: agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe. Sebe é cerca, é proteção. Ele está dizendo: eu vou tirar a cerca, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada. Crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. O que o profeta está querendo mostrar através dessa parábola? Ele está querendo dizer que o juízo é o resultado inevitável do pecado. Deus está dizendo: eu executarei juízo, eu executarei disciplina, eu vou tirar a cerca. Obviamente ele está aqui usando ele está usando uma linguagem poética, mas através das palavras claramente percebemos que a linguagem poética aponta para o princípio do julgamento do Senhor, do juízo do Senhor. E esta é uma verdade, irmãos, que nós precisamos encarar à luz da Bíblia, de que o juízo é o resultado inevitável do pecado. O pecado atrai o juízo de Deus. Essa é a mensagem da parábola. Em seguida, no próximo parágrafo,
ele vai explicar a parábola. Ele vai colocar em palavras mais atualizadas. Ele vai dizer: que uvas bravas são essas que Israel tem produzido, que tem atraído tanto o juízo de Deus, e esse juízo será inevitável. Que uvas bravas são estas que a humanidade, que tem sido tão abençoada com vida, com proteção, com cuidado de Deus, Ele manda o sol, Ele manda a chuva, Ele manda as estações do ano, Ele manda uma produção excelente de trigo, é uma produção excelente que alimenta o nosso corpo, que fortalece-nos fisicamente. Que uvas bravas são estas? E ele vai então apresentar 6 uvas bravas. Todas elas começam com a expressão ai. Ai aponta para a ideia de lamento, de ameaça, de tristeza pelo pecado. Vejamos então as 6 uvas bravas que Israel produziu e que a humanidade continua produzindo nesta noite de domingo de 2023. Apesar de tanto tempo que esse texto foi escrito, mas ele é muito contemporâneo e muito atual, porque a humanidade continua produzindo essas mesmas uvas bravas. Quais são elas? A primeira é descrita no versículo 8, quando ele diz: ai dos que juntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ele está descrevendo a uva brava do materialismo, os que vivem apenas para acumular, para ter, os que colocam como princípio primordial da sua vida e da sua caminhada nessa terra, mamon, o egoísmo, o materialismo, o individualismo. Já não há espaço para ninguém. Eles pensam apenas em si mesmos, em ter, em querer, em possuir. Eles afirmam a sua existência não em ser, mas em ter, e fazem tudo para que conquistem nesse mundo. Olha como isso é atual, irmãos. Olha aí, olha como isso descreve a existência de muitos seres humanos nessa noite. Apesar do cuidado de Deus, do amparo de Deus, apesar das bênçãos de Deus, eles vivem para o ter. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Únicos moradores. É uma clara descrição da ambição, do egoísmo, da avareza que impera no coração dos seres humanos. Portanto, o que é descrito aqui a respeito de Israel e de Judá, não diz respeito apenas a eles, diz respeito a todos os seres humanos. Porque muitos têm produzido essa mesma uva brava. A segunda uva brava, descrita pelo profeta, está no versículo de número 11. É o hedonismo, é a mania por prazer, é o prazer a todo custo. Veja: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os inflama. Parece que o profeta Isaías está vivendo nos nossos dias, uma sociedade voltada apenas para o prazer, para o excesso, bebida, música e sexo. É o que está sendo descrito aqui. Veja o que diz: eles se levantam de manhã, eles são intensos, eles vivem a vida para os prazeres carnais e mundanos. Primeiro é citado a bebedice, a bebida. Eles continuam até alta noite. Veja que geralmente as pessoas começam a beber de noite. Estes aqui são descritos como indivíduos que já acordam para beber, ou seja, a vida escravizada pelos vícios, irmãos. E a gente não precisa ser sociólogos nem antropólogos para perceber que a nossa geração é uma geração que tem sido escravizada pelos vícios, pelos estimulantes artificiais, pelas bebidas.
A gente estava viajando, acho que foi ontem, ou antes de ontem, para Canoa de Dentro, e o irmão estava dizendo que a cidade de Areia é uma grande produtora de cana, aguardente. E ele disse a mim que Areia ou Areias? Areia, cidade de Areia, ela produz 22 mil litros de cana por dia. 22 mil. E muito dessa cana, dessa bebida fortíssima, está sendo consumida por adolescentes e jovens. E por muitos pais de família, que têm arruinado a vida, a família e o casamento, entregues à bebida. Uva brava, uva podre, uva inútil. Veja como é descrito o texto. Eles se levantam de manhã e seguem a bebedice, continua até alta noite, até que o vinho os esquenta, ou seja, os inflama, baixa. O vinho, farmacologicamente falando, ele é um depressivo, ele baixa as suas reações, e aí o indivíduo começa a agir instintivamente. Nós fomos criados, irmãos, à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos animais evoluídos, somos criaturas dignificadas por esse fiel agricultor, por esse fiel criador. Mas a bebida torna-os instintivos nas suas ações. Veja o verso 12, o que diz: lira e harpas, tamborins e flautas e vinho nos seus banquetes. Bebida, música e banquete. A palavra banquete aqui aponta para a ideia de sexualidade, de erotização. Como essas palavras descrevem a sociedade contemporânea. Essa noite de domingo está sendo marcada em muitos lugares, na vida de muitos, bebida, músicas vibrantes, músicas onde o ritmo é frenético, e músicas que exaltam o que é pecaminoso, o que se opõe à vontade de Deus. Músicas que declaram e que incentivam o sexo, o adultério, o erotismo das nossas próprias crianças, a pornografia, bebida, música e banquetes. Uvas bravas. Mas em segundo lugar, o texto nos mostra que esses indivíduos, eles são também extremamente arrogantes. Veja o versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça. É interessante a maneira como o profeta descreve a ação do pecado na vida dessas pessoas. Eles não estão sendo atingidos de maneira independente, ou melhor, eles não estão sendo vítimas da circunstância. Eles não estão sendo alvos de algo que os torna vítimas. Não, a ideia é que eles mesmos estão puxando. Eles puxam. Essa ideia de puxar há um sentido de esforço, de determinação, de vontade própria. Então é assim que o pecado está sendo descrito, como algo que é puxado. Eu não sou vítima, eu sou o autor, eu assumo a responsabilidade, eu quero para mim. Eles estão puxando, como quem puxa cordas de carroça. Obviamente ele está falando a partir de sua cultura. As cordas de uma carroça que são fortes e resistentes. Assim a iniquidade é assumida, assim a iniquidade é puxada, assim a iniquidade é vivida e recebida. Não foi um acidente, é algo consciente. É a arrogância. Veja o que diz o verso 19, por favor. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Eles fazem ironia, eles ironizam a palavra de Deus, os alertas do Senhor, as advertências da palavra de Deus. Isso se parece muito
Irmãos, com o que está escrito em 2 Pedro, no capítulo de número 3, no versículo de número 3, quando o apóstolo Pedro apresenta alguns indivíduos que afirmam assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas obras, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Essa é a mesma ideia. Onde é que está Deus? Cadê as suas promessas? Porque as suas ameaças não se cumprem. E enquanto isso, e enquanto essa ironia, enquanto essa zombaria, eles puxam para si pecado e iniquidade. E dizem, verso 4 de 2 Pedro 3: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tudo permanece igual. As ameaças de Deus não se cumprem. A sua vinda não se realiza. Essa é a terceira uva. Uva brava. Arrogância. Por favor, veja no capítulo 5 de Isaías, o versículo 20. Ele diz assim: o verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põe o amargo por doce, e o doce por... é a uva da perversão moral. É exatamente isso, irmãos, que a nossa sociedade está profundamente mergulhada. Não é só na imoralidade, é na perversão. E a perversão é a tentativa de justificar o que é mal, o que é pecaminoso. É chamar o mal de bem e o bem de mal, o amargo de doce. Vejam, irmãos, que o que está sendo celebrado através da arte, do cinema, da cultura, é o que é perverso, é o que é abominável, o que tem sido mais assistido nos programas televisivos. É o que é perverso, é o que distorce os valores claramente revelados por Deus em relação à vida humana, à família, à sexualidade. Eles não só fazem, mas eles procuram legitimar. Chamam o mal de bem e o bem de mal, e a escuridade de luz, e o amargo por doce. O certo se torna o errado se torna o certo. O aplaudido é o que ganha Oscar, salários altos, aplausos e reconhecimento dessa sociedade. Como a Bíblia é atual, meus irmãos. Ele apresenta mais uma uva brava. Está no versículo 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. São sábios para si mesmos. Apresentam discursos eloquentes. Muitos deles têm doutorado e pós-doutorado. Apresentam uma linguagem rebuscada, mas não são sábios diante de Deus, nem em conformidade com a palavra de Deus. São sábios para os seus próprios corações perversos e afetados pelo pecado. Isso se chama orgulho intelectual. O discurso é bonito, mas não glorifica o nome do Senhor. É confiança em suas próprias realizações. É confiança no discurso, na ciência, na filosofia. Ele apresenta nos versos 22 e 23 a última uva brava. Ele diz: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. É interessante porque ele já tinha falado disso no versículo de número 11, conforme nós lemos. Mas ele repete aqui. Mas a repetição, ela não é uma mera repetição. Porque o que ele vai mostrar agora é que o pecado ele não faz acepção de pessoas. Os menos educados são atingidos pelo pecado. O pecado é um poder que afeta a todos. E os mais educados, os que estão nos mais altos escalões da sociedade, também são atingidas pelo pecado.
Porque ele vai falar que esses indivíduos que se entregam à bebida, à ganância, ao suborno, estão nos tribunais, estão nos altos escalões da sociedade, mostrando que não é a mera educação que nos livra do poder do pecado, da escravidão do pecado. O homem analfabeto é escravizado pelo pecado, e o homem mais alfabetizado, doutor, PhD, é também escravizado pelo pecado, se ele não receber do Senhor libertação, se o sangue de Jesus não purificar e transformar a sua vida. Ai dos que são heróis, outra versão diz poderosos, para beber vinho. Não são heróis, porque a ideia da linguagem de herói tem a ver com a nação, né? Os heróis nacionais, aqueles que fazem um bem para a pátria. Mas ele diz, eles são fortes, poderosos para beber e valentes. Mas para misturar bebida, a preocupação é o vício, é a bebida, é o entorpecente. No versículo 23, olha só o que diz: os quais, por suborno, justificam o perverso. Eles são movidos pelos interesses próprios, pela ganância, pelo suborno. Eles foram instituídos para promover a ordem, a justiça, o bem. Mas mesmo assim, eles promovem o que é injusto, o que é opressivo. Agora, pois, ó moradores, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. O que mais podia eu fazer que eu não fiz? O que mais Deus podia fazer por nós e Ele não tem feito? O que mais o Senhor poderia fazer por esta humanidade que Ele não tem feito? Ele tem preservado a vida, mantido o fôlego da nossa existência, dado vigor, saúde, capacidade, inteligência. Ele esperava uvas boas, mas o que ela tem produzido? Uvas bravas, perversão, imoralidade, rebelião contra a clara vontade de Deus, violência. A razão de tudo isso, ao mesmo tempo que o profeta vai mostrando esses frutos terríveis, que não podem mais ser suportados pelo santo Deus, ele vai mostrando a causa. Porque a vinha tem agido dessa maneira. Veja o verso 12, por favor. Olha o detalhe que ele diz. Quando ele descreve os que estão se entregando à bebedice, ele diz assim, verso 12: liras e harpas, tamboris e flautas, vinham nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Por que tantas uvas brabas? Por que tanta perversão? Por que tanta imoralidade? Por que tanto pecado que tem afetado todas as áreas da sociedade, até a educação, as artes? Não há beleza, não há algo que possa ser louvável, elogiável. Por que isso está acontecendo? Por que esta crise? Por que este mergulho que vivenciamos em nossos dias, num fosso de escuridão, do que é azedo, amargo? E a resposta ele diz: eles não consideram os feitos do Senhor. Eles não olham para as obras de Deus. Eles estão cegos. Eles não olham, não percebem que há um Deus fiel, que criou, que sustenta, que redime. Um Deus que é sábio, misericordioso e presente. Eles não olham. Eles não percebem que o Senhor é santo. Veja o verso 16. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o santo, é santificado em justiça. Mas eles não percebem, eles não olham, eles não discernem que há um Deus santo. Deus é amor, irmãos. Deus é misericordioso, sim, mas Ele é também santo, santo e santo.
Ele odeia o pecado. E se o pecador continuar escravizado ao seu pecado, ele receberá inevitavelmente o juízo do Senhor. Eles não têm entendimento. Veja o verso 13. Porque, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. A ideia de entendimento aqui é conhecimento. Mas quando a Bíblia fala de conhecimento, ela não fala apenas de informações na cabeça. Ela fala de verdades que descem para o coração e transforma a nossa vida. E nos faz estabelecer um relacionamento vivo, real com este Deus maravilhoso. Eles não têm buscado conhecer a Deus de maneira viva. Não basta apenas informação na cabeça. É preciso que isso desça para o coração e transforme as nossas vidas. Mas o mais grave dos problemas que causa toda essa situação de uvas bravas está no versículo 13. Quando ele diz assim, no final do verso, 24. No final do verso 24, quando ele diz assim: porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por que tantas uvas bravas? Por que esta situação? E a resposta é essa: rejeitaram a lei do Senhor, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Eles têm desprezado aquilo que poderia orientá-los, salvá-los, iluminar a vida deles. Eles desprezam a palavra, talvez dizendo: esta palavra é desprezível, porque não me fará feliz. Eu quero é ser feliz, e eu vou trilhar o meu caminho, do meu jeito, da minha maneira. Só que este caminho não tem levado a nossa sociedade para a felicidade, mas para o caos, para a angústia, para lágrimas. Mas eles desprezam a palavra do Senhor, porque acreditam que ela não trará felicidade. Eles desprezam a palavra do Senhor, porque eles acreditam que a palavra do Senhor aprisiona. Eu quero é curtir, eu não sou um tolo, eu quero é liberdade. Mas esse desprezo pela palavra não tem produzido nenhuma liberdade, pelo contrário, a nossa geração é uma geração que cada vez mais tem sido escravizada pelos vícios, bebida, drogas. Cadê a liberdade que o desprezo pela palavra produz? Não há. Cada vez mais uma sociedade infeliz, o índice de suicídio aumenta assustadoramente. O que é que está acontecendo com os nossos jovens? O que é que está acontecendo com a nossa sociedade? O que é que está acontecendo com a nossa própria vida? Qual é a resposta? O Espírito Santo já revelou há mais de 2.800 anos. Onde há desprezo pela palavra, não há real felicidade, não há verdadeira libertação, porque só há um que liberta, é Jesus Cristo, por intermédio da sua palavra, do poder do seu Espírito. Desprezam a palavra em nome do amor. Eu quero viver o amor de todas as formas. Mas não há amor sem conteúdo, e o conteúdo do amor é Deus. Deus é amor, o conteúdo do amor é a sua palavra, que nos ensina o caminho da vida, da real felicidade, porque o caminho da felicidade real dessa terra é a santidade. E na medida que a gente trilha um caminho de santidade e de obediência, a nossa alma se enche de satisfação, de alegria, de bem-aventurança. Mas estão apenas produzindo uvas bravas, azedas, porque desprezam, rejeitam a palavra do Senhor. Ele vai mostrando as consequências. Ele já diz poeticamente quais as consequências: juízo de Deus. Versos 5 e 6, a parábola canta o juízo. Versos 5 e 6, mas de maneira descritiva, ele anuncia o juízo nos versos 9 e 10. Ele diz: a meus ouvidos, disse o Senhor dos exércitos, é revelação do Senhor, é palavra do Senhor. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas serão moradas. Quais as consequências?
a consequência é vazio, é solidão, é decepção. Por mais que se acumule casas, riquezas, por mais que se acumule aquilo que este mundo pode oferecer, no final o que é vazio, é insatisfação na alma, porque só o que preenche de fato a nossa alma e a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Você pode ter casa, acumular muito dinheiro, acumular muitos títulos, mas o que sobra no final é decepção, é vazio, é angústia. A casa está deserta, há uma improdutividade, porque, como disse um comentarista bíblico, interpretando o versículo 10, e 10 geiras da vinha não darão mais do que um bato, e um homem cheio de semente não dará mais do que um efa. O que significa isso? 4 hectares de vinhas rende apenas 24 litros de vinho, e 218 litros de semente rende apenas 18 litros de grãos. Se o Senhor não abençoar, é como saco furado, não tem satisfação real. Portanto, o profeta, na autoridade do Senhor, anuncia o inevitável juízo de Deus sobre seres humanos que perseveram em produzir uvas bravas. O pecado, aquilo que não honra o Senhor. Ele ainda descreve no versículo 13 mais consequências. Observe, por favor, na sua Bíblia. Portanto, o meu povo será levado cativo. O pecado escraviza, irmãos. Não há real liberdade no pecado. Quantos estão mergulhados no pecado? Entraram de cabeça, buscando curtição e liberdade. Mas o pecado promete liberdade, mas o que de fato ele faz é cativar, é escravizar. Ele diz no verso 13: seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. E o verso 14 diz: por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a boca desmesuradamente, para lá desce a glória de Jerusalém, e o meu tumulto, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Ele vai de maneira muito sincera e realista, descrevendo as consequências terríveis do pecado. O pecado não satisfaz, o pecado não traz real contentamento para a vida, o pecado escraviza, o pecado mata, o pecado é morte, o salário do pecado é a morte, é sepultura, a glória se foi, o brilho já não acontece, a riqueza não pode livrar. O juízo de Deus é inevitável. Ele mostra, finalmente, a última consequência do pecado no verso 24, quando ele diz assim: pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. E o verso 25, por isso se acende a ira do Senhor. Meus irmãos, um falso profeta não é só aquele que anuncia uma heresia. Falso profeta é aquele que só prega um pedaço da verdade. A verdade tem que ser anunciada inteira. E qual é a verdade inteira? Que Deus é amor, que Deus é misericordioso, mas Deus é justo, santo e se ira contra o pecado. Eu quero caminhar para o final, apresentando uma última pergunta. Eu sei que é uma mensagem extremamente difícil até da gente ouvir. E no final a gente pergunta: meu Deus, há esperança? Há esperança? Mas ao mesmo tempo, irmãos, que a palavra de Deus anuncia juízo, ela também está anunciando esperança. Sabe por quê? Porque quando Deus mandou este profeta, o juízo ainda não tinha chegado. E se Deus mandou um profeta antes do juízo chegar, é porque Ele está anunciando graça, misericórdia e esperança. O juízo virá, a ira do Senhor será derramada,
mas ao mesmo tempo Ele proclama a esperança, porque Ele não enviou ainda a justiça e a sua ira não foi derramada. Ele está enviando a sua palavra, Ele está enviando os seus profetas, Ele está enviando os seus mensageiros que proclamam: volte-se para o Senhor, ouça a voz do Senhor, arrependa-se de seus pecados, reconheça as uvas bravas que estão na sua vida, na sua mente, na sua casa. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Foi assim com Nínive. Lembra de Nínive? O Senhor disse: eu vou destruir aquela cidade com mais de 120 mil habitantes. Mas antes de mandar destruição, Ele mandou quem? Um profeta. Ele mandou a palavra, Ele mandou o evangelho. Ouça a voz do Senhor. Você não está aqui por acaso. Você foi trazido, atraído pelo Espírito Santo de Deus para ouvir a voz do Senhor, que apresenta um terrível diagnóstico, mas ao mesmo tempo apresenta um poderoso remédio: o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, que é capaz de nos purificar de todas as nossas iniquidades. O texto diz no verso 12, que eles não olhavam para as obras do Senhor. Qual é a esperança? É fazer o que eles não estavam fazendo. Eles não olhavam para as obras do Senhor. Há esperança para os que olham para as obras do Senhor. Há um texto no mesmo profeta Isaías, onde ele diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os povos da terra. Tire os seus olhos da perversão, da imoralidade, daquilo que não edifica, daquilo que não promove real felicidade. Tire os seus olhos de si mesmo, erga a cabeça e olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É nele que há redenção, é nele que há restauração, é nele que há transformação, é nele que há graça perdoadora, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olhe para Ele, nele a redenção. E Ele diz algo extraordinário no versículo 17. Ele diz assim: então os cordeiros pastarão lá como no seu pasto. Só vai ficar os cordeiros. Só restará os cordeiros. E qual é a aplicação espiritual que a gente pode fazer dos versos 17? Só quem sobreviverá à ira vindoura é quem foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Torne-se um cordeiro, torne-se uma ovelha do Senhor, torne-se alguém cuidado pelo esse supremo pastor. Diga: Senhor, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. Eu quero ser ovelha tua, cuidada por ti, perdoada por ti, alimentada por ti. Tem misericórdia de mim. Tira este coração de pedra, tira este coração inclinado à imoralidade, à perversidade, à desonestidade, à ingratidão. Tira este coração e me dá um novo coração. Um coração que te ouve, um coração que te ama, um coração que te obedece, um coração que vive diante de ti, para o teu louvor e para a tua glória. Mesmo neste vale de lágrimas, mesmo nesse vale de morte, eu quero ser teu e andar na tua presença até o fim. Os cordeiros são protegidos, são perdoados, são alimentados. Apesar de tanta má notícia, que à luz da Bíblia, não são palavras minhas, mas são palavras do Espírito Santo. À luz de tanta má notícia, há uma boa notícia. Há evangelho, há poder de Deus em Cristo Jesus. E que Ele transforme as nossas vidas. E que Ele faça de nós, não videiras que estão produzindo uvas bravas, mas que Ele faça de nós como a árvore descrita no Salmo 1, que diz assim, vamos recitar juntos? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem se assenta
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Sabe por que ele age assim? Porque ele não é ele não é uma videira brava. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ore ao Senhor nesta noite e diga: Senhor, faz de mim esta árvore, alimentada pela Tua palavra, renovada pelo Teu Espírito, e que neste mundo de trevas e de mal, eu esteja frutificando para a glória do Teu nome, em amor, em domínio próprio, em retidão, em obediência, em gratidão, em adoração ao Deus que me ama, que cuida de mim, que me sustenta, que me ampara em todo o tempo. Que o Espírito Santo de Deus possa aplicar na minha vida e na sua vida esta palavra. Se você foi trazido aqui pelo Senhor, porque não existe acasos, existe propósito de Deus. Talvez você até hoje está produzindo uvas bravas, mas o jardineiro fiel, o agricultor poderoso, ele é capaz de transformar a sua vida. Não saia da mesma forma. Saia como uma árvore frutífera, frutos bons. Essas árvores, elas não estavam deixando de produzir. O problema não era a produção, o problema era o resultado. Não basta produzir, é preciso produzir o que é agradável ao Senhor, o que é bom e verdadeiro. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar.